É hora da entrevista do dia com a Denise Campos de Toledo. E vamos falar agora sobre as eleições da próxima semana para a presidência da Câmara e do Senado, as prioridades da pauta e o atual cenário político. Eu converso com Marcel Van Hatten, que é deputado federal pelo Novo do Rio Grande do Sul e um dos candidatos à presidência da Câmara. Deputado, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a todos os telespectadores da TV Gazeta. Bom, deputado, nós tivemos uma polarização muito grande, não é, entre Baleia Rossi, que conseguiu o apoio de vários partidos, e Arthur Lira, que foi o candidato apoiado pelo presidente Bolsonaro. Desde o começo mesmo das discussões já se colocava essas posições diferenciadas, então seria, em princípio, um candidato de oposição e outro de situação. E chamou atenção a participação direta do presidente Bolsonaro. Eu queria saber como é que o senhor vê essa disputa acirrada com duas bases e alguns outros candidatos tentando um espaço também. Olha, Denise, na verdade a gente vê uma polarização de dois candidatos que são, na realidade, mais do mesmo, né? Um é deputado pelo PP, outro do MDB, dois partidos que são da base do governo, de qualquer governo. Até nas contradições eles se parecem, porque um candidato apoiou sempre o PT de Lula e de Dilma, né, Arthur Lira lá atrás, e outro candidato, e agora é apoiado por Bolsonaro, e outro candidato, Baleia Rossi, ele, agora afiliado de Michel Temer, está recebendo apoio do PT e da esquerda. Então, quer dizer, são coisas difíceis até de explicar para o eleitor que não acompanha o dia a dia da política, e mesmo para quem acompanha o dia a dia da política, nós estamos oferecendo, portanto, uma terceira via, que vai fazer aquilo que está prometendo, porque nós já temos o compromisso assegurado ao longo desse mandato com as reformas que o Brasil precisa, com o combate à corrupção, a volta da prisão em segunda instância e o fim do foro privilegiado, por exemplo, e, portanto, nós estamos buscando os votos de convicção daqueles deputados que querem sair dessa falsa polarização e eleger algo que seja o melhor para o Brasil. Agora, todas as apurações que foram feitas mostraram a liderança na disputa dessas duas candidaturas e se fala muito na distribuição, redistribuição de cargos, na liberação de verbas para emendas, enfim, a velha política do toma lá da cá. Isso principalmente por parte do governo, que quer estimular a adesão a Arthur Lira. Como é que ficaria o cenário político diante dessa circunstância para a eleição? É muito difícil concorrer contra duas candidaturas tão turbinadas, né? Em especial, claro, a do governo, que tem uma dianteira em virtude disso. Nós, do Partido Novo, estamos protocolando requerimento no dia de hoje justamente para pedir mais transparência ao governo no envio desses recursos extra-orçamentários para a base de deputados que supostamente são apoiadores de Arthur Lira. Porque na verdade, esse dinheiro que é do povo, do pagador de impostos, deveria ser distribuído de acordo com as necessidades da população brasileira e não de acordo com conchavos políticos. Nós, portanto, não temos isso a oferecer para aqueles que venham nos apoiar, e se tivéssemos, não o faríamos. Nós queremos o apoio daqueles deputados que chegaram nessa Casa Legislativa no início da legislatura, ou aqueles que aqui já estavam e que estavam muito esperançosos de uma mudança na postura da Câmara dos Deputados e que não viram isso nos últimos 2 anos sob a presidência de Rodrigo Maia. Nós temos uma nova chance agora de renovar essa esperança que deixe também a Câmara mais próxima do povo brasileiro, que precisa voltar a ter respeito e até mesmo admiração pela nossa Casa Legislativa. Agora, deputado, nós temos uma presença forte do governo nas indicações, principalmente para o Senado. Lá a circunstância, a adesão é muito maior ao candidato apoiado pelo governo. É verdade, a gente tem visto esse movimento maior no Senado e isso nos dá uma esperança ainda maior na Câmara. Estamos tratando com outros candidatos que se lançaram independentes. Eu fui lançado pelo meu partido, pelo Partido Novo, mas há candidatos que se lançaram independentemente de seus partidos. Conversei hoje com o deputado Capitão Augusto, que lançou essa candidatura hoje. Também falei há pouco por telefone com o deputado André Janones e nós estamos conversando sobre a possibilidade de unir esforços em uma única candidatura para chegar no segundo turno. Muitas pessoas, aliás, não sabem que a eleição para a Câmara dos Deputados é uma eleição que tem 2 turnos. Significa que com em torno de 100 votos dos 513 possíveis, é possível chegar ao segundo turno e depois vencer as eleições.
Tem um segundo turno, a eleição acontece na próxima semana. Agora o governo tem buscado formar uma base de apoio para levar adiante uma agenda. Mas fica uma certa dúvida qual seria o perfil dessa agenda, porque se fala muito em pauta de costumes, porque quando nós pegamos aí, por exemplo, o foco do Congresso em relação a matérias econômicas, tinha um tom reformista, tinha uma preocupação com o ajuste fiscal. Como é que seria essa base de apoio do governo, caso os candidatos dele saiam vitoriosos? Qual seria o perfil da agenda? Olha, o governo fez uma aposta lá atrás, em 2019, na candidatura do Rodrigo Maia, e deu no que deu. Eu fui candidato a presidente da Câmara, tive 23 votos, 8 do meu partido e 15 de parlamentares de outros partidos que confiaram numa proposta diferente. Já o governo, que apostou em Rodrigo Maia, hoje tem no Rodrigo Maia um dos seus maiores desafetos. Ele colocou, de fato, algumas reformas adiante, como a reforma da Previdência, mas outras que ele prometeu entregar, como a reforma tributária e mesmo a votação da volta da prisão em segunda instância, não foram pautadas. E eu não tenho esta confiança de que o candidato do governo, Arthur Lira, vai fazer aquilo que está prometendo, porque ele não tem no seu histórico o mesmo compromisso que eu tenho. Nós, do Partido Novo e outros deputados independentes, apoiamos propostas como a reforma da Previdência mais do que o próprio governo. Nós fomos a favor das pautas anticorrupção, enquanto tanto Arthur Lira e Baleia Rossi integram partidos que atrasaram o país nessa área das reformas, em vários aspectos, em outros até apoiaram, mas não tiveram apoio unânime e menos ainda nas pautas anticorrupção. Nós tivemos a lei do juiz de garantias, que foi aprovada por esses partidos e seus representantes maiores, muitas vezes a despeito da vontade dos deputados mais independentes dentro dessas siglas, e tivemos também outras leis aprovadas, como a lei de abuso de autoridade, que, apesar de ter esse nome bonito, querendo coibir o abuso de autoridades, contra o qual nós jamais podemos ser a favor, aliás, de abuso de autoridade, no fim das contas está atrapalhando a Operação Lava Jato e outros instrumentos importantes de investigação. Agora, deputado Baleia Rossi foi que apresentou proposta de reforma tributária que está em tramitação na Câmara. Ele não estaria mais alinhado com essa agenda de reformas e, aliás, ele é apoiado por Rodrigo Maia. Apoiado por Rodrigo Maia, de fato, autor da PEC 45, nós damos apoio a essa PEC e temos as nossas contribuições dentro do Novo, mas também é importante lembrar que aquilo que você disse confirma o fato da necessidade de eu ser candidato. Baleia Rossi, mesmo sendo apoiado por Rodrigo Maia, não conseguiu fazer com que a PEC 45 pudesse ser apreciada e aprovada durante o mandato de Rodrigo Maia. Então, quem garante que vai ser possível depois, durante o seu mandato? Nós precisamos ter realmente convicção daquilo que nós vamos fazer e, como candidato à presidência da Câmara, eu tenho esse compromisso de pautar e aprovar a reforma tributária no primeiro semestre e até o final do ano a reforma administrativa para que as duas sejam promulgadas ainda em 2021 e não adentremos um ano eleitoral, quando aí sim será muito mais difícil tratar de temas que muitas vezes ferem inúmeros interesses. Agora, deputado Marcel, desde o final do ano passado, quando começou a ficar mais acirrada essa disputa para a presidência da Câmara, nós tivemos o adiamento de várias pautas que seriam relevantes, especialmente em relação às contas públicas. Aí fica a expectativa de que, passadas as eleições, seja retomada essa pauta e que haja um encaminhamento, aprovação de orçamento. Só que no meio do caminho nós tivemos uma piora acentuada da pandemia e ganhou força a discussão sobre volta de auxílio emergencial, talvez um novo orçamento de calamidade, a volta, inclusive, do programa de preservação de emprego e renda. O senhor é a favor dessa exceção que teríamos em relação ao ajuste? Eu sou a favor de que a gente focalize melhor os programas assistenciais já existentes e que a gente priorize a criação de novos empregos. Portanto, não sou a favor de uma extensão do auxílio emergencial, como foi feito antes. Ele foi importante durante o ano passado, mas agora é hora de aproveitar o momento em que estamos debatendo reformas que vão ser logo aprovadas, como a reforma tributária, para incrementar a produtividade da nossa economia e garantir que haja mais empregos, que é, na realidade, o melhor programa social. Portanto, todos os programas sociais já existentes
precisam ser mantidos, mas aprimorados, mais focalizados, garantindo uma porta de saída para a população que hoje é mais miserável, mas que quer buscar sua própria felicidade e trabalhar, né, com suas próprias pernas. E também, ao mesmo tempo, fazer com que essas reformas andem, garantindo mais produtividade no setor empresarial. Agora, especificamente, né, começo do ano agora, sem auxílio emergencial e com a pandemia avançando, não haveria necessidade de algum reforço nesses benefícios? Se for feito algum reforço, ele precisa ser dentro daquilo que estabelece o teto de gastos. Nós não temos, nesse momento, uma condição de refazer um orçamento de guerra como fizemos ano passado. Felizmente, a vacinação já começou no Brasil, ainda que com algum atraso, mas nós estamos vendo que, por conta da experiência com vacinação no nosso país, está acontecendo de uma forma muito rápida. Nós precisamos trazer mais doses de vacinas de outros países, como, por exemplo, da Índia, de onde nós estamos conseguindo algum estoque, e também da própria matéria-prima que vem da China, e precisamos focar nisso, vacinação em massa, para que tenhamos a retomada econômica e a condição de que ninguém nesse país passe fome, que todos possam ter uma vida digna. Agora, deputado, e a questão política? Nós vimos das negociações em busca de apoio para as candidaturas aí da Câmara e do Senado, se colocou em pauta a questão do impeachment. Não é? Nós temos partidos que defendem que avance os processos de impeachment, alguns deles já estão, tem muitos no Congresso, mas alguns que poderiam ser encaminhados. O senhor concorda com essa ideia nas condições atuais do país? Eu tenho repetido que o impeachment ele deve ser despachado pelo presidente da Câmara dos Deputados se houver prova cabal de um crime de responsabilidade. É isso que diz a Constituição, é isso que eu preciso respeitar no momento em que sentar na cadeira de presidente da Câmara dos Deputados. Os pedidos já apresentados, segundo o próprio presidente Rodrigo Maia, que, como eu disse antes, é desafeto do presidente da República, Jair Bolsonaro, não teriam ainda esta comprovação cabal. São mais de 60 processos que precisariam ser analisados um a um. Nós temos os corpos técnicos, tanto da Câmara como da bancada do Novo, para fazer uma análise mais detida. Mas, neste momento, não enxergaria as condições para dar prosseguimento a esse processo, mas não há como descartar isso, e não vale apenas para o presidente Jair Bolsonaro. Qualquer que seja o presidente da República, o presidente da Câmara precisa ter essa mesma condução parcimoniosa e independente. Havendo crime de responsabilidade, o presidente da Câmara tem esse dever de despachar o processo de admissibilidade de um impeachment de um presidente da República. Agora chamou a atenção isso entrar como moeda de troca de apoio, né? O que é muito triste, não deveria ser utilizado nesse sentido. Um processo de impeachment é algo muito sério, é algo bastante traumático para um país, e nós já passamos por dois, tanto do ex-presidente Fernando Collor como da ex-presidente Dilma Rousseff. Um processo de impeachment tem o potencial de parar um país durante meses a fio, parar uma Câmara dos Deputados que precisa debater as reformas que entrarão em pauta e serão ainda mais defendidas caso eu venha a ser o presidente da Câmara dos Deputados. Então, para abrir um processo de impeachment, não deve ser utilizado esse artifício como moeda de troca. Deve ser algo muito sério e, portanto, o país não pode sangrar durante meses a fio, ainda mais a 20 meses da eleição. Conversei com Marcel Van Hatten, que é deputado federal pelo Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, muito obrigada. Uma boa noite. Mais uma vez, obrigado pela sua gentileza e profissionalismo de sempre. Uma boa noite a todos. Com você, Lúcia.